Boa noite, a gente vai fazer uma entrevista hoje com o Rafael Santos, nosso professor da Faculdade de Signorelli, para um trabalho que nós vamos apresentar para a professora Ana Paula, de processo penal, e pediram para que a gente escolhesse alguém da área jurídica para poder fazer a entrevista, nós escolhemos o professor Rafael. Né? Professor, a gente vai fazer umas perguntinhas, pode falar do jeito que você quiser, tá? Como é que você decidiu optar pelo direito, especificamente na área trabalhista? Bom, eu fui, na verdade, trabalhar no escritório de advocacia antes de fazer faculdade. Então, o meu encantamento, quando eu cheguei no escritório, que eu vi os processos, que eu vi aquela dinâmica toda, aquilo me encantou. E aí, na sequência, eu prestei vestibular e decidi que aquilo ali seria a minha profissão, seria a minha carreira como advogado. E deu certo, funcionou. Então, professor, a gente gostaria também de saber quais são as áreas do direito que o senhor acha que está mais em alta do mercado de trabalho. Bom, considerando a evolução tecnológica, eu acredito que o direito que trata, né, dessa parte de internet e toda a sistemática de LGPD, desculpa, porque agora a gente tem também a LGPD, né, que é o mecanismo da inteligência artificial. Essas são áreas que, com a evolução da tecnologia, se mostraram mais eficientes, principalmente na forma de remuneração, acredito eu. Mas as outras áreas não foram excluídas com isso. Mas, focando na pergunta, as áreas que tratam especificamente de direito autoral, direito de internet, toda essa sistemática mais voltada para a tecnologia. Qual a sua opinião no mercado de trabalho agora para essa área atual do direito, no momento que se encontra o direito? Eu acredito que os estudantes hoje têm acesso a muito mais informação do que nós tínhamos anteriormente, por exemplo, na minha formação. Então isso facilita para vocês uma forma mais dinâmica de se comportar e também de evoluir dentro dessa área, né? Então eu acho que toda a forma de estudar e toda a evolução que traz consigo naturalmente uma remuneração maior é decorrente dessa questão da tecnologia. Isso está em alta sem sombra de dúvida. Todo mundo quer saber, ser profissional do direito dá dinheiro? Vale um pouco da área trabalhista financeiramente? Dá dinheiro. Obviamente, a gente tem a dificuldade do próprio judiciário, que atrapalha um pouquinho a aceleração desse recebimento, né? Mas existem meios que a gente consegue aí fazer honorários anteriores à distribuição da ação, inclusive como forma de manutenção dessa distribuição e honorários também na parte administrativa que a gente cobra, como notificações extrajudiciais e outros meios. É claro que ter dinheiro é uma questão muito subjetiva quando a gente está falando de montas e números, né? Sim. Mas, assim, não falando em números aqui, mas falando em satisfação, eu me sinto muito satisfeito com a minha profissão. Professor, vamos falar assim, sei que você não pode falar muito sobre a audiência, mas já teve aquela pessoa que chegou aquele cliente com aquele caso bizarro que não existe, que você ficou se olhando assim e falou, o que eu vou responder para essa pessoa? Tipo, eu quero processar porque eu caí. Aconteceu uma coisa comigo, não aconteceu nada com aquela pessoa, chegou aquele caso muito doido. Já aconteceu? Já teve situações inusitadas, assim, que eu recusei a assessoria jurídica, enfim, do jurisdicionado, por ser uma questão que era, ao meu ver, assim, meio esdrúxula em relação àquele pedido. Então, pessoa que tinha forjado situação para ganhar dinheiro, como, por exemplo, queda em shopping center ou qualquer coisa desse tipo. E aí, por acaso, eu consegui informações de que aquilo não era verídico e, senão, eu teria entrado, de repente, teria me... Isso acontece muito dentro do direito do consumidor, né? Do direito do consumidor. Mas do direito do trabalho também acontece muito, principalmente as pessoas que ou recebem todas as verbas, recebem todos os valores e, ao final, dizem que não receberam. Então, assim, já teve caso em que eu era réu, tá? Na Justiça do Trabalho, reclamado. Em que a pessoa recebeu toda a decisão e não contou para o advogado. E eu, na contestação, juntei o comprovante de pagamento, juntei ali a prova de que já tinha sido feito aquele pagamento, e aí, infelizmente, a ação foi extinta, né, por perda do objeto,
mas para o advogado é uma situação muito desconfortável, pelo fato de não ter sido alertado em relação à verdade dos fatos. Por isso, dando aqui uma dica, eu sempre faço um checklist com o meu cliente, então ele assina tudo aquilo que ele está me dizendo, então se houver alguma inverdade ou qualquer situação que eu tenha colocado, vai estar gravado ali no checklist. Inclusive, esse checklist, como aluna, eu tenho usar cada dica. É isso aí. Sim. Professor, quanto tempo o senhor atua como advogado? E nesse tempo todo, já houve algum barraco durante a audiência? Houve barraco. Assim, eu sou mais comedido, tá? Eu não sou tão explosivo, então acredito que isso facilite ali uma forma mais tranquila de tratar as coisas. Mas, voltando ao tempo de atuação, eu tenho já 12 anos formado, então tenho aí muito tempo no mercado. E aconteceu uma audiência muito emblemática, assim, foi no juizado especial, onde a juíza leiga alterou o tom de voz comigo e aí eu acabei não suportando aquela situação ali de vexame frente à preposta, que era minha cliente, e aí trocamos ali certas palavras, né, de um tom mais alto, mas por prerrogativa do advogado, em hipótese alguma, não há hierarquia, né, entre o juiz e desembargador e o advogado, então a gente não pode simplesmente se conter ou não exercer as suas prerrogativas inseridas lá no Estatuto da Advocacia. Mas houve. Essa resposta foi ótima, porque ela faz até ponte para a próxima pergunta. Eu ia perguntar quanto à existência de hierarquia entre advogados, promotores e juízes, como que isso funciona na prática, se realmente acontece. Porque há pouco tempo, semana, foi assistir a audiência no juizado, aconteceu a mesma coisa. Do juiz ter falado de uma forma meio agressiva com a advogada sobre o direito que ela tem. Que ela levou 2 testemunhas, ela poderia rolar 3 para ser juizado. Ele disse que não iria ouvir as 2 e iria ouvir só uma. Aí ela questionou, mas eu posso rolar 3. Ele disse que já contou mais superioridade e eu facilitei todas elas. Aí eu fiquei com essa dúvida por isso. Na prática, obviamente, o Estatuto não funciona na sua essência, né? A gente ainda tem muita resistência em relação a esse cumprimento de que não há essa hierarquia. Na verdade, o que a gente tenta, na prática, executar é que tudo seja consignado em ato, então qualquer fato que tenha trazido para o advogado uma forma mais agressiva ou um deferimento, a gente tenta fazer constar em ato. Caso o juiz se recuse a constar, aí sim a gente chama o delegado da OAB para que nos ajude naquela situação. Mas, assim, falando por mim particularmente, eu prefiro não sair do tom e tampouco exercer ali um momento desproporcional em relação àquela situação. Mas não funciona na prática a aplicação da não hierarquia. Na verdade, o que se entende na prática é que há sim uma hierarquia e que o advogado estaria submetido ao juiz, mas é bom a gente esclarecer para as pessoas que não têm conhecimento, não há essa nivelação, sim uma forma horizontal de tratamento. Então todos estão na mesma linha e não há nenhuma diferenciação. O senhor chegou a ver aquele caso do advogado que foi conhecer um copo de água? Você acha disso? Eu fiquei bem impactado com aquela cena, porque, primeiro, né, a gente está falando de uma situação no ano de 2023, e segundo, esquecendo qualquer ambiente de audiência, a gente está falando de uma pessoa que está servindo a uma outra pessoa que está numa situação de extrema necessidade ali naquele momento, né? Ela estava nervosa, ela não conseguiria se manifestar, e a gente sabe que o ambiente profissional da advocacia em si, o tribunal, ele é um ambiente que traz uma insegurança para aquele que não está acostumado àquele habitat. Então, nada mais justo do que se tratar de uma forma adequada, recebendo água, colocando lugar e tudo isso. Assim, não concordo com a atitude do juiz, acho que o advogado agiu de forma correta ao exigir ali a aplicação do Estatuto da OAB, e ao ser retirado, procedeu com as cautelas que deveria se fazer com providência, inclusive com o pedido de desagravo, todas as outras necessidades que se faziam. Mas são situações que nós vemos no cotidiano do advogado, isso traz uma mácula para a gente e para a nossa classe também, né? Quando, na verdade, acho que acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação, não pelo tratamento de ser um advogado ou não, mas pelo tratamento de ser um ser humano. Acho que esse é o grande ponto que as pessoas precisam avaliar. Ela estava bem abalada e eu acho que aquele copo de água ali naquele momento seria bom para ela. Exatamente. Às vezes o mínimo é
mais vivendo no momento, né? É isso, para uma pessoa em audiência fazer um depoimento, ela fica assim nervosa. A gente que é advogado, mais anos que se passa, a gente continua ainda com aquele friozinho na barriga, que depende do desenrolar da audiência, então imagina uma testemunha, né? Às vezes o momento e o fato que ela está mexe com ela de alguma forma. Se tivesse um conselho para dar para quem está pensando em seguir a área do direito, que conselho seria esse? Em especial para quem deseja ser advogado. Bom, o conselho que eu tenho para dar é não desistir. Eu acho que se a gente entende, né, e se você se conecta com esse sonho e de fato é aquilo que você quer para a sua vida, eu acho que desistir é a última opção. Eu falo isso para todos os meus alunos sempre. Primeiro, não há que se falar em desistência se você não tem a vontade de estudar e quer alcançar aquele objetivo. Então, primeiro, você precisa ter certeza do que você quer. Em segundo, assim, dá dinheiro, é difícil, mas é muito prazeroso poder ajudar, poder contribuir com o próximo, poder ser um auxiliar da justiça e é uma profissão linda, assim, eu sou muito suspeito para falar porque eu sou apaixonado pela advocacia, meu olho brilha toda vez que eu falo e eu acho que eu nasci para ser advogado, não tem outra forma de considerar. Vamos pra cá? Para aqueles que pensam em advogar, é muito difícil a caminhada até conseguir abrir o próprio escritório. O que o doutor sugere? Abrir um escritório ou trabalhar em um escritório já existente? Olha, não é fácil gerir o próprio escritório, tá? Eu vou ser bem sincero que eu tenho um escritório, né? Mas naturalmente por uma questão de receita mesmo, e pelo fato de ter começado a estagiar muito cedo, talvez isso tenha facilitado. Mas não é tão fácil você gerir o próprio escritório, porque primeiro, para quem depende de uma receita fixa, o escritório não te dá isso. Porque você precisa ter clientes para fazer a sua receita girar. Então, o mais ideal é que o estudante de direito, aquele que está aspirando a se formar, que ele saia do mercado de trabalho após a sua segurança ali, de que de fato ele vai ter uma bolsão para poder ficar pelo menos 2, 3 anos para poder se manter dentro desse novo mercado, que é o mercado próprio, né? Que aí, como o próprio nome já diz, ele vai ter que atuar ali autonomamente. Obviamente não é fácil, mas também não é impossível, a grande possibilidade. A maioria das pessoas, quando entram na faculdade de Direito, em geral, focam muito na área de concurso público, pela questão da estabilidade. Quando se fala em concurso público voltado para a área trabalhista, né? O que o senhor tem de dar de dicas? Acha que é uma área promissora? É muito difícil essa área, porque ainda se tem o mito de que a área trabalhista talvez fosse relativamente uma das mais fáceis. O senhor poderia falar sobre isso? Claro. Veja, concurso público nenhum é fácil. A gente já começa pela prova da OAB, que embora não seja um concurso público, mas seja uma prova com bastante dificuldade, ela já traz ali um nível para esse estudante de grande conteúdo para se estudar. Agora, na área trabalhista, a gente tem várias opções para aquele que quer prestar o concurso público, como, por exemplo, começar como assistente, começar como técnico, começar como uma carreira mais abaixo, e na sequência postular ali, talvez, a magistratura e outros cargos que sejam de um nível mais elevado. Como todo concurso público, o que se exige é o estudo, não tem o que se fazer. Falando por experiência própria, assim, eu nunca consegui conciliar o estudo de um concurso público com a advocacia, tá? Então, para mim, obviamente devem existir pessoas que sempre trabalharam dessa forma, mas falando particularmente no meu caso, eu nunca tive esse encantamento pelo concurso público, porque os meus olhos brilham pela advocacia, né? E eu sempre me vi como advogado. Mas há possibilidades, é isso, assim, você precisa se focar naquilo que você quer, se é o concurso público, você vai ter uma dificuldade ali, porque você vai precisar se eximir de determinadas coisas para focar no concurso, porque é algo que, de fato, principalmente no momento que nós estamos, as vagas são menores, a quantidade de disponibilidade é menor, então você vai ter que estudar muito mais do que simplesmente na advocacia, que você pode rodar ali já com a sua profissão, que é aquela que depois que você passa na OAB, você já está com essa carteira e já pode advogar. Então, o concurso público é difícil, não é impossível, mas exige muito mais esforço.
palestra, que na verdade é o tema da nossa pergunta aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que vai ver nosso vídeo a respeito da importância do estágio. Bom, a palestra foi comigo, que bom que vocês aproveitaram esse gancho, né? E aproveitando aqui para agradecer a oportunidade de participar desse trabalho e como entrevistado. A importância do estágio, isso é uma coisa que eu vou falar em todas as minhas aulas, em qualquer ambiente que eu esteja, com qualquer estudante de qualquer período, eu vou enfatizar e ratificar a importância do estágio o quanto antes. O estágio, ele não só te prepara para a advocacia, mas ele te prepara para a vida, na verdade, né? Então, toda vez, todo estágio que se faz, toda interação, toda inserção profissional que o estudante inclui na sua vida, ele está automaticamente trazendo para ele, de forma agregatória, uma condição melhor para o futuro dele. Bom, é isso. Porque ele vai aprender, dentro daquele ambiente de estágio, forma de se portar, jeito de falar, todas aquelas tratativas do ambiente profissional e corporativo que a gente sabe que é exigido, ele vai aprender isso no estágio. E fora que, como a própria Carolina que eu chamei aqui para falar, sobre as aulas particulares que nós temos nos estágios. Eu lembro isso lá atrás, quando eu tinha uma pergunta e o meu advogado, eu sempre tive sorte, graças a Deus, de ter pessoas do meu lado que me davam esse suporte, porque eu também sempre fui muito questionador. Então, quando eu perguntava alguma coisa, vinha uma palestra para poder me explicar aquele questionamento. Então, eu acho que o estágio, ele faz de você um profissional muito mais qualificado no sentido de bagagem, sabe? Você consegue ter experiências que talvez, se você deixar para o final, você vai ter um gap aí para poder alcançar toda essa bagagem que você construiu durante esse ambiente profissional de estágio. Então, o conselho que eu dou o quanto antes você puder estagiar, no primeiro período, começa a estagiar que vai ser produtivo para você. Professor, hoje na era de internet a gente tem muitos advogados, né, que vendem cursos e vendem aí uma promessa de faça seu primeiro milhão no primeiro ano advogando, aprenda comigo, nananana, né? Então, assim, se vende um sonho, porque muitas pessoas imaginam, né, como assim, é uma das profissões que mais geram status, né, no nosso país hoje, o direito é uma delas, se tem essa ideia de enriquecimento muito rápido, né? Mas a gente quer falar aqui sobre o que é real, o que uma pessoa pode esperar após sair do curso de Direito, após ter passado no exame da ordem, e quanto tempo, eu acho que tempo é uma coisa muito pontual, né? Muito subjetiva, mas assim, a pessoa vai conseguir se estabilizar, né? Ou gerar uma renda na qual ela consiga viver sua vida tranquilamente, com quanto tempo advogando? Primeiro, falando dessas ofertas e dessas promessas de internet, a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Porque o que circula na rede nem sempre é o verdadeiro. É óbvio que existem pessoas ali que, de fato, conseguiram, sim, alcançar um sucesso financeiro, conseguiram alcançar ali, mas a gente não sabe o que tem por trás disso, né? Se tem uma família, se ele já era milionário e fez o outro milhão. Então, tem milhões de coisas envolvidas nisso que a gente precisa entender o caso concreto. Falando da prática, né, falando aqui de nós seres humanos que trabalhamos, precisamos trabalhar para se manter, eu diria que assim, a gente precisa pensar em algumas escalas para esse profissional. E a primeira escala é voltando à pergunta anterior, o estágio. Ele vai te preparar para a sua vida profissional. Ele vai te preparar na oratória, ele vai te preparar para o mercado, no controle de processos que o advogado precisa. Então, primeira coisa, ele precisa estagiar, ele precisa inserir nesse mercado. Então, isso vai reduzir o tempo que ele teria lá na frente como advogado de uma forma mais promissora para ele, no sentido, como foi a pergunta, de se manter, de estar estabilizado, de conseguir viver da advocacia. Esse cara que estagia, começa estagiando e, na sequência, ele já se insere no mercado de trabalho como advogado, ele tem muito mais chances do que aquele que deixou para estagiar ao final da faculdade. Então, esse é um fator que faz diferença no profissional da advocacia. Isso aconteceu comigo. Porque quando eu fui para o mercado como advogado, eu já estava inserido no mercado. Então, competências técnicas e habilidade da advocacia, eu já tinha trabalhado nisso, eu já tinha dentro de mim essas competências. Então, isso facilitou para que eu pudesse ter uma tratativa com o cliente de uma forma mais fluida, para que eu pudesse me inserir no mercado de trabalho de uma forma mais tranquila, não vou dizer fácil, porque o mercado não é fácil, tá? O mercado ele é
difícil como qualquer outra área. Mas quando você tem inserido em você já essas competências de práticas que você explora desde o começo da faculdade, você tem muito mais chance de se habilitar. Hoje, falando de uma forma estrutural e de panorama técnico, o tempo que se dá é em média 3 anos para o advogado conseguir ali, pelo menos se manter no mercado de trabalho. Então, isso é uma regra, porque, imagina, você pode sair de ter formado e estar numa empresa onde você é promovido como advogado e aí você já tem ganhos ali suficientes para se manter. Tá? Então, a gente não tem como colocar em números valores exatos e potência exata, porque isso vai depender da performance de cada profissional mesmo. Mas são pontos que fazem diferença. O estágio de uma forma prematura, o quanto mais cedo se iniciar o estagiário, naturalmente você vai ter um sucesso na profissão. E aí, como eu disse na palestra também, sucesso não necessariamente se reduz a dinheiro, e sim a qualidade de vida que você tem com a advocacia. Eu, por exemplo, escolhi ter uma qualidade de vida onde eu pudesse ter descanso, renda e tempo para que eu pudesse executar as minhas coisas pessoais também. Então, acho que isso difere muito, porque quando você faz um sucesso, está muito ligado a dinheiro em si. E nem sempre quando você tem dinheiro, você consegue ter tempo. Você adoece, você tem uma série de outras coisas que você não consegue equilibrar ali dentro da sua vida. Então, mais uma vez, isso é um ponto muito subjetivo, que cada um tem a sua forma ambiciosa de pensar, ou menos ambiciosa, mas pensando mais numa qualidade de vida. Eu, particularmente, escolhi a qualidade de vida no sentido de, obviamente, talvez por alguns por possibilidades que a vida me deu, assim, porque eu sou um cara muito religioso, acredito muito em Deus, eu acredito que nada que a gente faça, né, se a gente não jogar para o universo e não tiver atrelado também a nossa vontade, acaba não acontecendo. Mas lutei muito, batalhei muito para conseguir hoje falar, eu vivo da advocacia. Eu tenho uma última pergunta, que na verdade o pessoal meu nem estava aqui. Questões raciais e sexuais, por exemplo, a homossexualidade, você acha que é uma problemática dentro do trabalho da advocacia ou não? Veja, hoje em dia? Essa é uma questão muito delicada, tá? Porque a gente vive num mundo atual onde algumas coisas foram perdidas, onde algumas formalidades foram perdidas. Isso às vezes se confunde com preconceito ou com desconstrução. Eu até comentei no Instagram essa semana, teve uma médica e depois parece que já não era, estava no ambiente de trabalho, estava em outro lugar, enfim, a gente tem que ter muito cuidado com a internet, porque nem sempre retrata a realidade, sim, às vezes cortes ou condições que não tratam de fato o caso concreto. Mas, falando especificamente, respondendo especificamente a sua questão, eu acho que a homossexualidade ou o racismo, ele tem sim um preconceito muito forte ainda inserido dentro do mercado de trabalho. Não só da advocacia, mas como todo o mercado de trabalho. Tá? E isso vai levar muito tempo para se acabar, ou se exterminar, ou se é que vai se exterminar. Porque veja, a gente está em 2023 e a gente está falando sobre esse tema dentro de um assunto que a gente poderia estar falando de outras coisas. Né? E é muito triste a gente estar em 2023 e a gente tratar do problema que o cara tem em se relacionar com outro cara, ou da mulher se relacionar com outro cara, da família que é constituída por 2 homens ou por 2 mulheres, falar do porquê aquela pessoa não entrou no mercado de trabalho porque ela é negra, falar do porquê que aquela pessoa não foi escolhida porque ela tem a cor diferente do padrão daquelas pessoas. Então é um assunto que é extremamente... chega a dar... nervoso, sabe? Tipo, ranço, são todas as coisas, porque a sua sexualidade ou a sua raça, ela não vai definir a sua competência profissional, tá? Eu costumo dizer muito isso, assim, você pode ser branco e ser incompetente, você pode ser negro e ser totalmente incompetente. Mas, infelizmente, o nosso mercado, a estrutura social, acaba pressionando para esse sentido, né? E assim, eu acho que o que vai mudar isso é a geração de vocês, é a geração dos filhos de vocês, de pessoas que vierem depois de vocês, para tentar mudar essa estrutura. A gente conseguiu caminhar? Conseguiu. Mas nessa última semana, eu me parei pensando exatamente nessa pergunta.
pergunta, porque assim, a gente conseguiu caminhar, será que a gente conseguiu caminhar mesmo? Porque para a gente estar trazendo esse tema à empresa, é porque a gente não caminhou tanto assim como as pessoas falam, né? E aí, aproveitando o gancho também, falando da questão da orientação sexual, nesse mês de junho, especialmente, que é um mês comemorado como um mês do orgulho LGBT, você tem, eu recebo no meu celular diariamente, até printei porque eu estou esperando chegar mais coisa para poder fazer um post das empresas que se veiculam como empresas LGBT, como empresas que fomentam esse tipo de orgulho, mas que na verdade, quando você vai olhar a estruturação dessa empresa, você não tem um LGBT ocupando um cargo de liderança, você não tem um LGBT como CEO, você não tem um LGBT no contrato social, e a mesma coisa se dá para a questão racial. Quando dizem que a empresa, e a mesma coisa de cota por deficiência física, né? E, se vê, não adianta defender, não adianta tentar combater para mostrar na internet se você não tem dentro da sua estrutura a prática daquilo que você está tentando defender. E a mesma analogia se faz para dentro de casa. Porque não adianta você dizer que você ama o gay ou ama a pessoa negra, se dentro de casa você não aceita seu filho, não aceita, entende? Então, assim, é um assunto muito delicado, que trata de questões muito sensíveis, mas, ao meu ver, são pontos que a gente precisa tratar sim, porque são importantes, são pontos relevantes para a nossa sociedade, mas o que vai diferir a sua capacidade técnica não é a sua orientação sexual ou a sua raça. Não obstante, o mercado vai fazer esse tipo de peneira. Seria leviano da minha parte ou hipócrita dizer que não, tá? Dizer que não existe, é mentira, existe. Mas a gente precisa assim, lutar e mostrar de uma forma bem pessoal mesmo, de uma forma bem demonstrada, de que a sua competência não pode estar atrelada a essas condições impostas